E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História, porque o nosso curso ele é completo, beleza? O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, Istuçá e o celular para mensagem, 3291650267. Lembrando que no Facebook Istuçá eu posto lá todos os dias exercícios e dicas de provas para vocês, ok? Beleza? Continuando, lembrando, é óbvio que eu tenho que falar para vocês quais são os benefícios aqui do CHC, o nosso curso de História completo, ó. No YouTube, você entra lá no YouTube, você vai digitar lá Istisattler. Tranquilo, pessoal? É o nome do meu canal no YouTube. Vai aparecer esse bregueta aqui, você vai clicar, mas eu quero que você venha, vai aparecer isso tudo aqui e tudo mais, mas eu quero que você venha, clique aqui em playlist. Em playlist, pessoal, vai abrir esta página para vocês, onde você tem aulas rápidas de história, América, História da América, História Geral, História do Brasil, Dicas SPSEX, Dicas ESA, tudo mais, Pulo do Gato, Resumão Enem, História de África, Professor Igor, e entre outras coisas mais aqui embaixo, Resumão ESA e SPSEX. Como você pode observar aqui, esta aula é sobre resolução de exercício da SPSEX. Então, além desse, tá aqui, ó, como vocês podem observar, tá aqui nessa pasta aqui, ó, Dicas SPSEX e exercícios. Essas aulas que eu estou passando aqui sobre resolução de exercício estão nesta página aqui, beleza? Tranquilo? Mas aqui também você tem o resumão SPSEX dos principais temas que eu acho importante. Mas se você quer uma coisa mais completa ainda, uma aula mais completa, como vocês caem História Geral e História do Brasil, esta playlist aqui de História Geral, esta playlist de História do Brasil e esta playlist de História da América, essa que estão com essas 3 setinhas e também a do Professor Igor, 4 setinhas marrons, você vai ter o conteúdo, mas muito completo mesmo. Como o próprio nome diz, História da América completa, é completo mesmo. Muito, mas muito completo. História do Brasil, muito completo mesmo. E tudo mais, beleza? Aqui no resumão, você, como o próprio nome diz, é um resumo. Tranquilo? E pessoal, como que vai ser essa aula de resolução de exercício? Que é uma prova da SPSEX de 2010. O número é o 38 da prova, né? A questão 38. Como que vai funcionar, pessoal? Eu vou pegar questões anteriores, né? De pelo menos 5 anos antes, ou 5 dias, né? 5 anos antes, né? Para vocês terem uma ideia, né? E também questões que eu vejo de temas que caem recorrentemente dentro desse período. Tranquilo? Feudalismo, pessoal, como essa questão se fala aqui, é um tema que é bastante cobrado em diversas provas da SPSEX. Se vocês olharem aqui, esta aula aqui, ó, de dicas SPSEX, você vai observar que eu estou falando muito bem sobre isso, comentando sobre as provas, tranquilo? Então, eu vou comentar as provas, mas eu não vou só falar, ó, vou ler a questão e vou falar, a alternativa é tal. Não, eu vou dar um resumo da matéria que a questão se fala, beleza? Fica mais fácil para você, chega na hora da prova, acabou, pimba na bunda, e Mara ganhou e tudo mais, vamos passar. Durante o feudalismo na Europa, então ele está falando sobre o tema feudalismo, uma série de obrigações submetia a quem? Os servos e aos vilões. Que obrigações esses servos e vilões davam para quem? Para os senhores feudais. Uma delas era a tal da banalidade. Beleza. Nessa questão, pessoal, ele está falando sobre o feudalismo, mas especificamente sobre as obrigações, ou o nome mais bonito, sobre os tributos e impostos que os servos e os vilões tinham que oferecer para o senhor feudal. Tranquilo, pessoal?
Mas, professor, o que é feudalismo? Vou te explicar agora. Ok? Lá em 476 depois de Cristo, começa, né, com o declínio, né, com o fim do Império Romano do Ocidente, você tem o início da Idade Média. E nessa Idade Média, pessoal, vai ser muito importante porque teremos 3 características dessa Idade Média que vai se formar o tal do feudalismo. Mas lembrando antes, o feudalismo, pessoal, se forma através da união dos valores, de costumes do Império Romano, junto com o costume dos povos bárbaros que invadem o Império Romano. Lembrando, lá na crise do Império Romano, com a questão militar, com a insubordinação, com outras várias coisas que vão acontecer, você vai ter o quê? A invasão de povos que viviam fora das fronteiras, que eram chamados bárbaros. Esses povos vão entrar dentro do território onde era o Império Romano. As invasões bárbaras. E esses bárbaros, pessoal, vão começar a se situar em regiões do Império Romano. E eles trazem contigo costumes, né? Costumes, tradições. E essas tradições, pessoal, vão começar a se enraizar dentro da Europa, junto também com valores do Império Romano. Como, por exemplo, a ideia do colonato, né? A ideia de que a pessoa vai para a zona rural, vai para a área rural, lá ela fica sobre a tutela de uma pessoa, aonde essa pessoa dá um pedaço de terra para ela trabalhar e através disso ela paga as suas obrigações. Esse colonato criado futuramente no feudalismo são as obrigações servis. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que nós vamos observar também, a ideia do comitatus, que vem junto com os povos bárbaros, a ideia de fidelidade de uma pessoa para outra, lembrando também que esses povos bárbaros muitas vezes são tribos e têm poderes descentralizados, não na mão de uma pessoa só. Isso vai observar o que futuramente lá no feudalismo? A criação do sistema de suzerania e vassalagem. Calma que eu vou explicar tudo isso. Só estou falando para vocês como que essas tradições bárbaras, junto com ideias romanas, se influenciaram e deram origem a esse tal do feudalismo, que nada mais nada menos é um sistema político, econômico e social que nós vamos observar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Características do feudalismo. Primeiramente, característica política. Poder, fragmentação política, poder descentralizado. Você não tem, nessa questão, uma pessoa que aglomera todos os poderes na sua mão. Isso se dá lá através dos comitatos, né? E depois vai se dar através das relações de suzerania e vassalagem. É uma evolução, onde, nesse caso, o vassalo, né, o suzerano, é aquela pessoa que doa um pedaço de terra e o vassalo é aquela pessoa que recebe esse pedaço de terra. Mas nós temos que entender aqui, muito importante, por que essa fragmentação política se dá através dessa relação de suzerania e vassalagem. Vamos, por exemplo, o rei. O rei, ele tem o poder, ele divide essa terra entre os nobres, né? E esses nobres viram o quê? Vassalos desse rei que é o suzerano. O problema é que esses próprios nobres poderiam também doar terras para outros nobres, os chamados nobres despossuídos. Então, este nobre, que antes era vassalo, agora ele vira um suzerano e tem um vassalo. O que nós temos que observar aqui? Nós temos um rei, que não tem poder, nós temos um nobre, que é vassalo, mas nós temos outro vassalo, que é outro nobre. E esse terceiro vassalo, né, esse outro nobre despossuído, que muitas vezes é vassalo de nobres, que eram vassalos de reis, fazem parte do grande poderio do exército. Então, o rei não tem o poder sobre o exército. Por quê?
A relação de suzerania e vassalagem se dá o quê? Que um depende do outro. Um dá a terra e o outro se dá através de atribuições, proteção, entre outras coisas. Tranquilo? Nada mais, nada menos, pessoal, uma questão muito interessante. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Quem diz essa palavra? Quem diz essa frase? O rei. Isso que eu acabei de explicar. O rei tem seu vassalo, mas só que o vassalo desse rei também tem um vassalo. Ou seja, o rei manda no seu vassalo, no nobre. Só que o nobre, ele também tem um outro nobre, um nobre despossuído, que também é vassalo. O rei não tem poder sobre esse vassalo, sobre esse nobre despossuído, que está sobre obrigações de suzerania e vassalagem com esse nobre primeiro. Tranquilo? Então, essa relação de suzerania e vassalagem, pessoal, ela vai e muito levar a essa fragmentação política. Tranquilo, pessoal? Outra parte, né? Essa suzerania e vassalagem, pessoal, vem lá do comitatus dos bárbaros. A economia. A economia feudal, pessoal, lembrando, a economia romana tinha a base da agricultura, mas o comércio era muito fluente. A troca de moedas era muito grande. Dentro do feudalismo, o que nós vamos observar é que essa agricultura, essa ruralização, por quê? Por causa das invasões bárbaras, por causa da crise do Império Romano, pela Pax Romana, da diminuição de invasões, de expansão do Império Romano. Isso prejudica diretamente o tanto de escravos que o Império Romano tem e o tanto de colônias. Quanto menos escravos e menos colônias, menos produtos, né? Menos produtos ofertados. Consequentemente, o preço tende a subir. E muitas pessoas não tinham condição para comprar esses produtos, principalmente os mais pobres, né? Os camponeses, os plebeus. Nesse caso, esses plebeus tendem-se a sair das cidades, o esvaziamento das cidades, um êxodo urbano, para esses nobres, esses militares, né? Como a gente já viu aqui na aula de Império Romano, onde vários militares, eles vão ter generais do Império Romano, vão concentrar terras em suas mãos. Essas pessoas vão para essas terras e lá começam essas relações de dependência com esses senhores. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, o que nós observamos? Uma ruralização e uma forma de agricultura de subsistência, aonde se planta ultimamente para sobreviver. Não tem uma ideia de excedente. Lembrando aqui, pessoal, você tem uma redução, não um sumiço de fato das moedas. Mas o que acontece? As trocas comerciais, elas diminuem. Começam a ser ali mais em área local, através também de trocas de alimentos, do escambo, por causa da falta, o dinheiro está precário, o dinheiro não dá para comprar, então começam as trocas. Então nós observamos que existem trocas comerciais ainda com moedas, mas o problema é que essas moedas agora, cada parte tem sua moeda. E o problema aqui, pessoal, é que as trocas comerciais, elas não somem, elas existem ainda, só que elas têm uma redução. Tranquilo, pessoal? Isso depois, futuramente, a partir do século X e XI, lá com o renascimento comercial e o renascimento urbano, nós vamos observar que esse comércio vai começar a florescer de novo. Tranquilo? Outra coisa que nós temos que observar aqui, a sociedade. A sociedade dividida em 3 estamentos. E uma coisa interessante, é uma sociedade estamental? Sim, é uma sociedade estamental, mas com pouca e mínima mobilidade possível. Tranquilo? Em cima nós temos o clero, as pessoas que oram. Abaixo nós temos os nobres, são os senhores e tudo mais. São as pessoas que vão lutar, que têm terras. E na base toda nós temos não escravos, mas agora quem? Os servos. E esses servos se dividem em servos e vilões. Os vilões, pessoal, são pessoas que tinham as mesmas obrigações dos servos. O porém era que os servos, pessoal, um servo
era preso à terra. Ele tinha suas obrigações e ficava preso à terra do senhor feudal. O vilão não. Era uma pessoa livre, era um homem livre, que tinha suas obrigações, pagava tributos aos senhores feudais, mas ele poderia sair de um lado para o outro. Já o servo não. Ele é preso na terra. Tranquilo, pessoal? Então, você já sabe aqui quem são os vilões que ele fala aqui. São homens livres que têm as mesmas obrigações, aqui dos servos. Tranquilo, pessoal? Só que os vilões são pessoas livres que podem sair de um feudo para o outro. Ok? Continuando, então. A Igreja Católica, nesse momento, além da ideologia, né, do poder da religião, você também tem a manipulação do conhecimento muito forte, muito importante para a ideologia e o pensamento da época. O homem medieval é muito preso à fé. Tranquilo, pessoal? O servo, ele é preso à terra, como eu já falei, diferente do vilão, né, dos vilões, que são livres, podem sair e passar para outras terras. Tem que pagar obrigações como servo? Sim. E essas obrigações é que pede nessa questão 38. Obrigações como que se pede aí? A tal da banalidade. O que é a banalidade? Nós vamos ver agora, beleza? Então, lembrando para vocês. Feudalismo. Característica: poder descentralizado, ruralização, agricultura de subsistência, relações políticas de suzerania e vassalagem. Outra coisa também, uma sociedade estamental com pouca mobilidade social, dividida em clero, nobreza e servos. E outra coisa que nós temos que observar também na economia, a redução das trocas comerciais, não o fim. Tranquilo? E os servos? Os servos são presos à terra, né? Eles vão lá trabalhar para o senhor feudal, mas são presos à terra. Só que os vilões são pessoas livres que podem sair a hora que quiser, mas como os servos têm que pagar obrigações para os senhores feudais. Tranquilo, pessoal? A banalidade. Entre essas, uma delas era a banalidade, que consistia no prestação de serviços gratuitos no campo do senhor feudal em dias de semana. Essa aqui não é a banalidade, pessoal. Essa é uma obrigação dos servos e também dos vilões, mas só que é a chamada corveia. Tranquilo, pessoal? É a corveia. Aonde você tinha lá a separação, o manso senhoril, que é do senhor feudal, o manso servil, onde trabalhavam os servos, e as terras comunais, tanto poderiam ser trabalhadas pelos servos como pelo senhor feudal. A prestação de serviço no campo do senhor, no manso servil, é quem? A corveia. Tranquilo, pessoal? A entrega de parte da produção agrícola para o senhor feudal. Essa também é uma outra obrigação. O cara, além de trabalhar pelo menos alguns dias da semana nas terras dos senhores feudais, ele também, na sua produção, ele tinha que dar parte da sua produção para o senhor feudal. Qual que é o nome dessa obrigação, desse tributo? A talha. A letra C nós vamos pular, porque é a correta. Vamos falar da letra D. Pagamento de tributo. Tributo pela família de um servo morto, para os herdeiros mantivessem na posse da terra. Caso o pai morresse, para continuar na terra tinha que pagar um tributo. Essa era a tal da mão morta. Pagamento de taxa ao senhor feudal, correspondente ao número de pessoas que o servo tinha sobre sua responsabilidade. Essa é a captação. Então, pessoal, o cara pagava tanto que no final de tudo o cara não tinha quase nada, né? Mas a letra C é a correta. A letra C aqui é a correta que nós estamos procurando. Pagamento de taxas ao senhor pelo uso de instalações do feudo, como moinho, forno, celeiro, bem como outras instalações. Pessoal, o cara pagava as obrigações para o senhor feudal. Olha aqui, ó, senhor, aqui outra vez aqui o senhor, cadê? Senhor, tranquilo? Outra aqui, ó, senhor.
Outra aqui, aqui não tá senhor, mas fala também do senhor, paga para quem? Pro senhor, né? E aqui outra aqui, ó, senhor. Os servos e vilões, eles pagavam isso para os senhores feudais, pessoal. Tranquilo? E nesse caso, até mesmo ele usar utensílios, né? Ele usar ferramentas para a sua produção, ele tinha que usar ferramentas que eram do senhor feudal. Essa era a tal da banalidade. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula voltamos aí com um exercício, seja o que for, da parte de história. Resolução de exercício para vocês da SpaceX. Valeu!